Simples. Bom, boa noite. Primeiro agradecer o convite, que me foi feito pelo meu amigo Marcelo Edmundo, por todos vocês que estão aqui. É uma honra estar na mesa com a professora Emília Conjuga Furi. E, enfim, quando eu fui convidado para a gente trabalhar com essa perspectiva de Copa, e trabalhar isso a partir da ideia do negócio, da paixão e do esporte. E aí eu queria começar dizendo uma coisa que é curiosa, já que eu sou aqui do Rio de Janeiro, e mais do que do Rio de Janeiro é um detalhe interessante. Eu moro a rigorosamente 3 minutos a pé do Maracanã. E eu não só moro a 3 minutos a pé do Maracanã, como escolhi morar ali exatamente porque fica a 3 minutos a pé do Maracanã. Eu tinha um delírio de infância, e nesse delírio de infância o meu sonho dourado nunca foi morar na Orla, no Leblon, Ipanema, etc e tal. Eu queria morar perto do Maracanã, eu achava que era o sonho de consumo. Eu era moleque e achava que aquele troço era o auge, era o máximo que alguma pessoa podia alcançar, você morar do lado do estádio. E eu tinha uma relação muito íntima com o Maracanã nesse sentido. Eu cheguei aí ao Maracanã para ver jogo de final de ano de garçom da churrascaria que fica perto da minha casa, da Espeto e Brasa. Então eles fechavam ali no final do ano, abriam o estádio, quem quisesse aparecer. Eu fui a tudo do Maracanã, E hoje eu vivo uma situação complicada, porque eu obrigatoriamente, para sair de casa, tenho que passar pelo Maracanã. E eu confesso que passar pelo Maracanã para mim hoje é extremamente doloroso, ver o que está acontecendo ali. Enfim. E hoje, inclusive, tem que ver a declaração da nossa digníssima secretária do Rio de Janeiro, dizendo que de fato tem que privatizar o Maracanã, porque o Maracanã precisa dar lucro. E para dar lucro, o Maracanã tem que ser ligado, tem que ser entregue a um gerenciamento empresarial. Enfim. Bom, mas eu quero pegar isso mais sobre a perspectiva da história, já que a minha formação é ligada à história e tal. E o que eu diria para vocês é o seguinte: eu estou reparando uma coisa que é curiosa e ao mesmo tempo triste que está acontecendo. Por quê? O futebol no Brasil, isso não é novidade para ninguém, mas o futebol no Brasil ele começa como um esporte ligado às elites. O futebol aqui começa a ser praticado de uma forma mais elitista. E o futebol passa por um processo de popularização. Isso acontece no Brasil. O medo que eu tenho é que nesse momento a gente esteja assistindo ao processo inverso. O futebol que começa como um esporte elitista e vai se popularizando, a gente corre o risco de assistir ao futebol cair de novo no berço esplêndido, nos braços, enfim, de uma elite. Por que eu quero dizer isso? Vou tentar colocar uma perspectiva histórica de uma forma muito simples, para a gente aqui abrir os trabalhos e depois acompanhar o debate. O Brasil teve um intelectual, eu até trabalhei com os textos dele e tal, quando fiz, enfim, uma mestrado, esse negócio todo, Silvio Romero, que viveu uma virada do século XIX para o século XX. E eu uma vez lendo um texto do Silvio Romero, em que ele falava da cidade dele, Lagarto, em Sergipe, ele dizia uma coisa que é a seguinte: o Silvio Romero fazia uma sugestão ao governo para que o governo estimulasse o casamento interracial no Brasil. O Silvio Romero dizia que o governo deveria estimular o casamento de brancos com negras, negras com brancos, índias com brancos e tal. E aí você vai lendo aqui, você vai dizendo, o Silvio Romero, um defensor da mestiçagem e tal. Aí depois ele conclui esse texto dizendo o seguinte: ele tinha certeza que se o governo estimulasse isso, num prazo de 100 anos, não haveria mais traço negroide ou indígena na população brasileira. Ele chega a dizer que no ano 2000 nós provavelmente seríamos os escandinavos dos trópicos, porque iria acontecer um branqueamento racial em virtude da superioridade do branco, e esse branqueamento racial iria limpando a raça. Bom, o que quer dizer isso? Eu diria para você o seguinte: quando o Brasil assiste no século XIX ao processo de desagregação da escravidão, a escravidão ela vai acabando gradualmente no Brasil, ao mesmo tempo a gente traz o imigrante. E dentre várias razões que estimulam a vinda do imigrante europeu para cá, uma delas era, evidentemente, o interesse de você promover o branqueamento racial. A gente sabe perfeitamente bem que o processo de abolição da escravidão no Brasil, ele não foi um processo inclusivo. A abolição não incluiu o ex-escravo. Eu costumo dizer até que um verso de um samba da Mangueira, ele talvez seja mais elucidativo do que
foi o processo de abolição do Brasil do que 500 livros. É o samba de 1988, 100 anos de abolição, realidade ou ilusão, né? O samba do Jurandir, do Hélio Turco, do Alvim, que no certo trecho diz o seguinte: pergunte ao Criador quem pintou essa aquarela, livre do açoite da senzala, preso na miséria da favela. Né? O samba famoso: será que já raiou a liberdade, ou que foi tudo ilusão? Será que a leal é tão sonhada quanto teve imaginada, não passou de decepção? Hoje na realidade, onde está a liberdade, onde está que ninguém viu, moço, não se esqueça que o negro também construiu a grandeza do nosso Brasil. E aí vem esse trecho: pergunte ao Criador quem pintou essa aquarela, livre do açoite da senzala, preso na miséria da favela. De certa maneira, essa é uma perspectiva absolutamente fascinante, até porque um ano antes, a Imperatriz Leopoldinense tinha desfilado com um samba sobre, um ano depois, desculpe, a Imperatriz desfilou com um samba sobre a proclamação da República, muito bonito, né, uma melodia bonita, mas no certo trecho o samba dizia isso: a imigração floriu de cultura ao Brasil, né? A imigração floriu de cultura ao Brasil, a música encanta, o povo canta assim. A Isabel, a heroína, que é a princesa Isabel, a mamãe branca que entrega ao negro a abolição, aquela coisa. Bom, o que eu quero dizer com isso? A perspectiva que aconteceu pós-abolição não foi uma perspectiva vinculada à ideia da inclusão do negro. O negro não é incluído no trabalho formal. As camadas populares urbanas, de uma forma geral, para a gente sintetizar isso de uma forma simples, né, elas não passam por um processo de inclusão do trabalho formal. Então, a essas camadas urbanas, em larga medida, restava a informalidade. Nós, então, vivemos num país em que a música e a prática do esporte, sobretudo do futebol, tem uma dimensão simbólica muito maior do que a princípio a gente pode imaginar. Um detalhe que eu acho extremamente curioso: em 1910, dificilmente você ia ver o negro jogando bola no Brasil. E dificilmente você ia ver o branco fazendo samba. Se você vai para a década de 30, né, você vai reparar que um dos maiores, se não o maior sambista do Rio de Janeiro é branco, Noel Rosa, e o grande jogador de futebol do Rio de Janeiro é o negro Leônidas da Silva. Os dois, aliás, se conheceram em Vila Isabel, foram vizinhos na vila. Noel era 3 anos mais velho que o Leônidas. Então, o que significa isso? O futebol para o Brasil representou um dos raros campos que viabilizaram a possibilidade de ascensão das camadas populares. Mais do que isso, o futebol representou um dos raros campos de projeção simbólica do que é que o Brasil poderia ser, inclusive em relação a essas camadas populares. Eu acho uma das cenas mais impactantes, bonitas, né, que simbolizam muito o drama brasileiro, e a glória brasileira, e a tristeza brasileira, e a grandeza brasileira, foi ver o rei Gustavo da Suécia cumprimentando em 58, né, um descendente de um índio Fumiô, Mané Garrincha, e cumprimentando o negro Edson Arantes do Nascimento, Pelé. Então, às vezes, a gente perde essa dimensão. O que isso representa simbolicamente no Brasil? Né? O que o futebol representou? A paixão que aquilo ali mobilizou. Você projeta no futebol sonhos de grandeza, expectativas de vida, né? Então o futebol transcende largamente a ideia de que é um mero jogo, ou então a ideia de que tem que ser mensurado exclusivamente pela economia, porque o futebol tem uma dimensão simbólica na construção problemática da nossa identidade nacional que tem que ser levada em consideração. Quando a gente fala em futebol no Brasil, a gente está falando de uma coisa que é ludicamente séria. Então isso tem que ser levado a sério. É um negócio que transcende o esporte, é um negócio que está muito ligado à problemática da formação social brasileira. Né? O professor Joel Rufino dos Santos, uma vez estava falando comigo, é pena que eu não sei se ele continua com esse projeto, professor de História. O professor Joel estava pesquisando as maltas de capoeira do Rio de Janeiro. Ele estava trabalhando no momento em que a capoeira começou a ser proibida, criminalizada no Rio, porque a capoeira foi criminalizada e a pena para quem praticasse capoeira na República Velha era o decreto, inclusive na ilha de Fernando de Noronha. Né? E eu tive bem um amigo, enfim, que hoje mora na Bahia, Carlos Eugênio, que trabalha com a história da capoeira, e o Joel descobriu uma coisa interessante. Quando você tinha repressão às maltas de capoeira na República Velha, curiosamente, você percebe que ali começam a surgir times de futebol.
Então ele defende a ideia de que o futebol de várzea no Rio de Janeiro, ele foi inclusive um campo, né, de expressão comunitária, vinculado àqueles antigos capoeiristas que, como foram reprimidos, e a malta era uma comunidade, né, você se integrava ali. A malta de capoeira, ela tinha um sentido comunitário muito forte no Rio de Janeiro. E ele percebeu uma coisa absolutamente curiosa, que demanda mais estudo, mas é uma hipótese fascinante, que essas camadas populares, elas reinventam as formas de comunicação, a vida em comunidade, porque você tem que reinventar. Então, no momento que reprimem uma coisa, você vai pela fresta, né? Você chega naquela cultura da fresta e você tenta buscar algum tipo de coisa. Então, o futebol tem essa dimensão. Um negro como Leônidas da Silva, na década de 30, ser um ídolo nacional, quando em 1910 dificilmente você veria um negro jogando futebol, isso já é uma questão que realmente fala muito sobre o que a gente pode pensar a respeito do Brasil, né? Mas o que a gente tem visto ao longo desse processo? Eu tenho a impressão que a gente está passando por um processo perigoso, em que o futebol vai perdendo esse componente, você vai esmagando essa dimensão cultural, que talvez seja, pelo menos para mim a dimensão mais efetiva, profunda que o futebol tem, em nome de uma visão que obedece à lógica fria do mercado. E isso está muito claro nesse processo todo que é vinculado à Copa do Mundo. Você não tem a dúvida. Outro dia eu estava vendo que para o carioca assistir um jogo de Copa do Mundo vai ser mais fácil de conseguir ingresso para ver um jogo em Manaus do que no Rio de Janeiro, né? Porque eles têm uma cota mínima de ingressos para o morador da cidade. Foi até triste, porque quando noticiaram que afinal o Brasil, o torcedor só vai ver a seleção se for para a final. Como se o carioca fosse ter alguma condição de assistir uma final de Copa do Mundo no Maracanã, né? E o que está acontecendo com isso? Você observa uma coisa que é curiosa também. A linguagem tecnocrática, a linguagem fria do número, ela está corroendo tanto a paixão que ela hoje está entrando no tati-bitati do futebol. O que o cara chamava de banco de reservas, né, hoje é peça de reposição. Olha, peça era a maneira como você chamava de escravo no século XIX, né? Pelo amor de Deus. Então hoje não tem mais banco de reposição. Não, o time tem um banco excepcional. Não, é um time que tem peças de reposição. O bom de bola não existe mais, né? O bom de bola hoje é um jogador diferenciado, né? Nossa, impressionante, não. É um jogador diferenciado. Mas um jogador diferenciado, que absurdo é esse? O craque, então, morreu, virou jogador diferenciado. E o estádio, e aí eu penso no Maracanã, não existe mais, né? Agora é arena multiuso. Então agora tem que ser uma arena multiuso, com múltiplas finalidades e etc e tal, para se viabilizar do ponto de vista gerencial. Então até a linguagem tecnocrática, ela invadiu esse campo de uma forma extremamente perigosa. Se você tem o economês, e ninguém tira da minha cabeça que o objetivo do economês é fazer com que ninguém entenda efetivamente nada de economia. Porque você liga uma conta corrente daquela, você não faz a mais vaga ideia do que está sendo dito, tá? Agora você tem um futebolês que se aproxima perigosamente de uma linguagem essencialmente técnica, né? Que é mais um sinal desse distanciamento. O negócio é absolutamente feio. Bom, e o que está acontecendo? A gente tem que chamar atenção para esse tipo de coisa. O Maracanã foi construído em 1950 e o Maracanã está sendo destruído para a Copa de 14. Isso é evidente. A minha cunhada, ela escreveu inclusive um livro sobre a construção do Maracanã. O Rio corre para o Maracanã. Foi a tese de mestrado dela, foi até publicado pela Fundação Getúlio Vargas e pela José Lamoura. E ela mostra que nos debates sobre a construção do Maracanã, o Ari Barroso era vereador, discutia com o Carlos Lacerda e tal. Mas é curioso, porque você pensava na construção do Maracanã a partir de uma estratégia de viabilizar a presença do público brasileiro no estádio. Então o objetivo era você criar condições para o público ir para o estádio. Até porque a Segunda Guerra Mundial tinha acabado há pouco tempo, então você não ia contar com o turismo europeu de aparecer todo mundo aqui para ver a Copa. O meu avô pernambucano ajudou na campanha do tijolo para construir do Retiro, do Esporte Clube do Recife. A história do Estado de Independência de Minas Gerais, a história da construção é lindíssima. Então você teve um engajamento e você teve uma perspectiva, né, de transformar a Copa num evento essencialmente popular. Em 50 era isso. Eu acho que a história mais fascinante da Copa de 50, quem contava, e é uma história que dá a dimensão desse caráter popular.
Quem contava isso era o Braguinha, o compositor. Braguinha dizia que ficou profundamente comovido quando estava vendo Brasil e Espanha, e quando o Brasil estava dando aquele vareio na Espanha, o Brasil fez o sexto gol, 200 mil pessoas começaram a cantar toradas em Madrid. Uma música bem, né? E ele dizia que o Maracanã uivava, porque você começa, eu fui às touradas em Madrid, e quase não volto mais aqui, para ver bem, era uma coisa impressionante. E emocionado, começou a chorar. Braguinha fala, ficou emocionadíssimo, ficou chorando. Aí vem um sujeito para ele, né? Ele diz que tem um lado forte e tal para ele, tenta agredir o Braguinha. Ele não está entendendo, mas o que é isso? Tal, entrou numa deixa disso. Aí o cara dizia, porra, mas com o povo brasileiro aqui, o único filho da puta do espanhol vai sentar exatamente do meu lado. E era o Braguinha mostrando que a música dele estava sendo cantada. Então uma história, né, que parece anedótica, ela diz muito sobre o que foi a Copa de 50. Alguém imagina, por acaso, uma semifinal, uma final de Copa do Mundo no Maracanã, né? Com aquela asepsia que estão fazendo no Maracanã, com aquelas cadeiras que estão colocando ali, descendo, já porque o ângulo e não sei o que e tal, você tem que ficar sentado, a cadeira puxada, né? Aquela coisa de teatro municipal e pá. Alguém é capaz de imaginar esse público que vai para a Copa de 14 cantando touradas em Madrid, né? E o sujeito dizendo, porra, mas o único filho da puta. Mas não tem a menor possibilidade. Isso não vai acontecer. Por quê? Né? Porque o que está acontecendo aqui é uma confusão. Eu acho que a gente tem que estar atento a isso. Eu vou só pontuar isso rapidamente para não passar do meu tempo. Existe uma diferença muito grande entre, né, o que eu chamo de economia da cultura e o que eu chamo de cultura da economia. São duas coisas completamente diferentes. Essa Copa está sendo montada sob a perspectiva da cultura da economia. Certo? O olhar que está sendo lançado sobre essa Copa é o olhar do grande negócio. É o olhar da viabilidade gerencial desse processo. Você está determinando todas as ações a partir do mundo do grande negócio. Enquanto uma economia da cultura seria uma coisa completamente diferente. Seria você considerar que um mega evento desses, né, ele tem prioritariamente que compreender a dimensão cultural, a dimensão simbólica que o jogo representa para a nossa gente. Essa Copa está servindo a mais deslavada especulação imobiliária. Isto é uma piada. Apartamentos onde eu moro, que é um bairro de classe média, tá, subitamente passaram de 200 mil reais e 6 meses depois estão custando, e eu tive essa experiência semana de ver isso, quase ri, 660 mil reais. E esse aumento de 400 mil reais, né, no valor de um imóvel no entorno do Maracanã está sendo explicado pela Copa do Mundo. Não, porque agora o metro quadrado está mais caro, não sei o que e tal. A Quinta da Boa Vista, em larga medida, vai ser transformada num belíssimo estacionamento, né? Porque eles têm que viabilizar um estacionamento maluco para 11 mil carros, 12 mil carros, não sei que maluquice é essa, tá? E aí eles vão viabilizar um estacionamento ali, porque a FIFA exige, né, que você tenha um estacionamento no entorno do estádio para 10 mil e tantos carros. Agora você imagine essa perspectiva. As remoções que estão sendo feitas são absolutamente criminosas. O que está acontecendo no Rio é criminoso, o que está acontecendo em Pernambuco, com essa arena maluca que eles estão fazendo, né? São Lourenço da Mata, né? É um negócio absolutamente chocante. Então eu acho que a gente tem que ter essa perspectiva. Está sendo perdida a dimensão simbólica do que o futebol representa para a nossa gente. Isso não está sendo levado em consideração. Eu acho que isso não está sendo levado em consideração, evidentemente, de uma forma proposital. A gente está assistindo a uma inversão medonha, um processo de elitização de um esporte que começou elitizado, se popularizou. E isso realmente está sendo extremamente complicado. Só para concluir aqui e depois passar para o debate, para não passar muito do meu tempo, eu estou escrevendo um texto sobre Maracanã, porque eu comecei a trabalhar com alguns textos sobre futebol, né, com a dimensão sempre de falar de clubes pequenos. Ano passado, inclusive, a gente se mobilizou para salvar o motoclube do Maranhão, porque o motoclube ia fechar o departamento de futebol. Agora eu recebi a informação de que alguém está com Naluso, do Pará, pensar em fazer alguma coisa, porque também não sabe mais como viabilizar isso.
né? É uma situação extremamente complicada. O FAST em Manaus está indo para o espaço, o Calor do Ar no Ceará não tem mais como se manter, né? E eu costumo dizer uma coisa: se um clube tem um torcedor, não precisa ter 200 mil, eu não costumo mensurar a torcida pelo tamanho, né? Se o Calor do Ar tem um torcedor, um que seja, né? Um sujeito de 80 anos que bota a camisa dele para ir aos jogos do Calor do Ar, né? A morte de um clube desse é a morte de uma parcela importante, de uma referência fundamental da cultura brasileira. Eu até escrevi um texto chamado Morre em Moto, né, sobre a morte do motoclube, que circulou, aí houve uma mobilização no Maranhão. A gente fez uma coisa parecida com textos, né, para alguns clubes de Alagoas. Ano passado teve um doido sugerindo que para a gestão empresarial houvesse a fusão de todos os clubes da Paraíba, para você formar um grande clube fora. Agora você imagina você pensar na fusão do Campinense com o 13, com o Botafogo. A paixão do torcedor vai para a cuia com uma brincadeira dessa. Então a gente perde essa dimensão. Foi nesse sentido que eu escrevi um texto sobre o Maracanã. Parte dele eu vou até ler aqui para concluir, porque sintetiza muita coisa que eu estou falando. E ele vai até ser publicado no Globo como outra opinião, porque o Globo vem semana que vem fazendo uma defesa da privatização do Maracanã, né? E eles me pediram para escrever a outra opinião, porque veio o editorial do jornal a favor e vou eu lá contra, enfim, tá? Mas eu quero ler um trechinho porque eu acho que sintetiza muita coisa do que eu quero dizer para vocês aqui, para a gente depois abrir o debate e passar a palavra. É rápido. Escrevi mais ou menos o seguinte: escrevi ontem por conta da notícia da privatização, que essa semana foi demais, né? A privatização do Maracanã, o presidente da FIFA dando uma declaração absurda, dizendo: não, mas racismo, isso não é problema, isso aí você resolve com cumprimento no final do jogo. É assim, vocês viram isso, né? Viram isso? O Blatter, não, houve problemas de racismo violento na Grécia. Aí o presidente da FIFA falou que não existe, isso não é racismo, isso aí é circunstancial, e essas questões de racismo você resolve com cumprimento no final do jogo. Então você vê. Mas é mais ou menos o seguinte, para a gente sintetizar essa ideia. O governo do Rio de Janeiro anunciou a intenção de privatizar o estádio Mário Filho. Os argumentos para a decisão são técnicos e ditados pela lógica fria do mercado. A privatização vai desonerar o governo. O estádio vai ter condições de captar recursos e, liderado pelo setor privado, vai se viabilizar financeiramente como uma arena para shows, com lojas, restaurantes e o escambau. O poder público gastou uma fortuna na reforma do estádio e agora vai entregar para a iniciativa privada para todos os salamaleques. A privatização do Maracanã é mais um capítulo da supremacia do lucro sobre a cultura, entendendo aqui cultura como um conjunto de símbolos, projeções, anseios e comportamentos que caracterizam o povo em sua cotidiana tarefa de reinventar a vida. É a cultura por consequência que nos humaniza. Ferido por reformas que o descaracterizaram, atravessado feito o padroeiro do Rio de Janeiro com flechas suspeitas, o Maracanã é vítima da mania de modernizar o eterno, profanar o sagrado e tornar provisório, marcado pelas vicissitudes do tempo, o que já transcendeu a esse próprio tempo cronológico e vive no território do mito. Reformas e privatizações fazem parte ainda do contexto mais amplo de elitização do esporte, transformado em grande negócio. Futebol que começou no Brasil restrito às elites foi tomado pelo povo e pelo paixão da massa. Numa macabra volta ao passado, assiste agora uma nova elitização do jogo. Distante do povo, o futebol retorna sob o manto da gestão empresarial ao berço aristocrático de onde saiu. Existem lugares de esquecimento, que são territórios do efêmero. Penso nos shopping centers, por exemplo. E existem lugares de memória, que são territórios de permanência. Esses últimos, os lugares de permanência de memória, são espaços que, sacralizados pelos homens em sua geografia de ritos, antecedem a própria criação e parecem estar ali desde a véspera da primeira manhã do mundo. No velho cais da Praça 15 do Rio de Janeiro, por exemplo, vivem consagrados na memória das pedras os marujos que, liderados por João Cândido, quebraram as chibatas da Marinha de Guerra do Brasil na Revolta de 1910. O cais da Praça 15 é a memória da Revolta da Chibata. Na materialidade da Pedra do Sal, ressoam batuques de sambas e berram os bodes imolados aos deuses que chegaram da África
nos porões dos negreiros, acompanhando seu povo. Ali, na Pedra do Sal, assombra um silêncio que grita o horror do cativeiro em suas noites. Cada degrau da escadaria da ermida de Nossa Senhora da Penha, a Virgem. O Maracanã é como a penha, é como a pedra e é como um cais. Nasceu no estádio de futebol antes do Rio que nomeia. É carioca antes de Estácio de Sá. É de um tempo anterior ao tempo, como se erguido antes que a primeira flecha do Pinambá cortasse o céu da Guanabara. O Maracanã é como o santuário de Jesus de Matosinhos, onde Jeremias e Daniel bailam no ar, como Zizinho e Didi bailaram nas quatro linhas. Maracanã é o terreiro do Axé Mopô Afonjá da Bahia, onde Xangô dançou pelo corpo de Manhaninha, como Ademir, feito raio, rasgou o campo em direção ao mundo. O Maracanã é a primeira ponte do rio Capibaribe e todas as pontes de São Castilho. Maracanã é a ciranda de Lia de Itamaracá e é a areia da praia onde Lia cantou a ciranda, pois ali, na grama verde, um anjo de pernas tortas cirandou um dia. Isso é cultura e isso não é mensurável pelas regras do Deus mercado. O Maracanã é muito mais do que tudo isso. O Maracanã é o templo onde oraram e comungaram brasileiros comuns, feito eu, meu pai e meu avô, sempre juntos, na alegria e na tristeza, na vitória e na derrota, porque aqueles a quem os deuses da bola uniram no cimento das arquibancadas, dinheiro nenhum deveria separar. É isso aí, minha gente.